quero falar um pouquinho sobre o amor de Deus. Quero falar um pouquinho sobre essa faceta de Deus, amorosa, bondosa, graciosa. E eu, à tarde, estava tentando colocar um título numa palavra, tentando identificar o que eu ia falar com vocês hoje. E eu decidi, assim, o Espírito Santo me direcionou por um tema, por uma temática: Jesus, a maior expressão do amor de Deus. Jesus é a maior expressão, e é verdade, esse é um fato. A palavra nos mostra. Eu estava vendo a quantidade de pessoas, de casais, de novos casais com filhos e filhas, filhos bebês, filhos maiores um pouco, filhos adolescentes e filhas também. E a gente sabe como é difícil para a gente abrir mão de um filho. A gente sabe quão grande é o valor de um filho. A gente sabe a importância de cada um desses pequeninos nas nossas vidas. Eu convido a você, se você tem a sua Bíblia, a gente vai ler um trecho, um versículo para começar essa conversa, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, talvez você conheça de cor. João, capítulo 3, versículo 16, a minha versão é uma versão ao meio da Revista Atualizada, não sei se é a sua. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem esse versículo, assim, todo, sem pegar a palavra, sem pegar para ler, mas diz assim, a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou ler de novo: porque Deus amou o mundo, ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela porção da tua palavra que tu tens para nós nesta noite. Nós pedimos que ela caia no nosso coração, trazendo graça e verdade, trazendo revelação do teu amor, da tua bondade, trazendo para cada um de nós a convicção de que nós somos amados por ti, que temos um Pai bondoso, que temos um Pai que nos ama, que temos um Pai que é por nós, que temos um Pai, como foi falado aqui no momento da oferta, provedor, que cuida de nós em todas as áreas. A tua palavra chega a dizer que se nós somos pais terrenos, nós nos empenhamos para dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, que é o nosso Pai celestial, a nossa referência, o nosso modelo. Nós te louvamos por tudo, pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Deus nos deu o seu melhor. Deus, ao nos entregar Jesus, Ele nos deu o que Ele tinha de mais precioso. Por amor a mim e por amor a você, Deus abriu mão daquilo que fazia mais sentido para Ele, trazia mais alegria para Ele, era mais valoroso para Ele, era mais precioso para Ele. Mas mesmo assim, Deus olhou para o seu Filho. E você sabe exatamente, se você é pai ou se você é mãe, você sabe exatamente o laço que nos une a um filho. Se eu fosse Deus, eu jamais abriria mão das minhas filhas para que uma humanidade fosse salva. Eu poderia abrir mão da minha vida, talvez, mas jamais abriria mão da vida dos meus filhos, das minhas filhas. Eu tenho certeza que talvez você pense de forma parecida comigo, ou pelo menos a grande maioria de vocês aqui, eu tenho certeza que vocês pensam de forma parecida, mas Deus não. Deus nos amou de uma maneira extravagante, de uma maneira extraordinária, de uma maneira tão tremenda, de uma maneira inexplicável, que Ele olha para mim e para você distanciado dEle, e Ele abre mão daquilo que Ele tinha de mais precioso, por amor a mim e por amor a você. Diga assim comigo: eu sou
amado por Deus. Ele te amou tanto que Ele abriu mão do seu próprio Filho. Ele traz para a gente a sua primícia, Ele traz para a gente o seu tesouro. E aí eu quero tentar trazer para você um pouco desse retrato de Jesus. Jesus, Ele é o que Deus nos traz. Eu quero trazer um pouquinho para você, falar um pouquinho de Jesus que foi entregue por nós. Jesus nos amou na mesma medida. Jesus e o Pai são um. A Bíblia diz que Deus é amor. Jesus, tenha certeza disso, Ele também é amor, a unidade. O mesmo amor que habita em Deus, que é a essência de Deus, é o amor que é a essência de Jesus. Por isso Jesus nos amou. Eu quero falar pelo menos rapidamente aqui de 5 pontos, de 5 tópicos assim que eu queria apresentar para vocês sobre Jesus. Eu queria primeiro dizer que Jesus é o amor em pessoa. Diga assim: Jesus é o amor em pessoa. João capítulo 1, versículo 14 vai dizer para a gente que o Verbo se fez carne. Ele começa falando de Jesus, dizendo que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por intermédio dele, para ele. E agora no versículo 14 desse capítulo 1 do Evangelho de João, a Bíblia vai dizer para a gente que o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez pessoa, Jesus se fez como cada um de nós. Por isso, essa frase veio ao meu coração nessa manhã, pensando sobre esse assunto, no que falar, e eu percebi que Jesus, Ele representa o amor de Deus como nenhuma outra pessoa, como nenhum outro objeto. Esse amor puro, esse amor doador. E Ele habitou entre nós. O Criador agora vem habitar no meio da criação. A Bíblia diz que Jesus estava lá junto com o Pai na criação e agora Ele talvez abra mão de todos os seus privilégios. Isso aconteceu e vem estar conosco por amor. Eu quero dizer que Ele não veio aqui por um acaso, Ele não veio aqui para fazer uma viagem, Ele não veio aqui simplesmente para ver como eram as coisas aqui embaixo, não. Ele veio aqui para novamente trazer para você os benefícios de estar conectado ao Pai. Ele veio aqui trazer para você os benefícios de viver no reino de Deus. Por isso, o amor, que era o Verbo, que era o Cristo, que é o Criador, agora Ele é uma pessoa. E Ele está entre nós. E esse é o momento que nós vimos de forma visível e palpável o amor do Pai. Amor é algo que a gente não vê, a não ser nas ações das pessoas. Estou quase falando inglês, mas amor é algo que é abstrato. A pessoa pode dizer que ama e de repente você não tem como mensurar, a não ser pelas ações. E em Jesus a gente vê alguém que expressa, que revela esse amor, essa graça, esse favor, essa vontade. Depois eu quero falar com você que Jesus é o amor que entrega. É muito interessante hoje que esse termo entrega, ele está sendo usado hoje no meio empresarial, né? Você precisa entregar, você tem que entregar uma produção. Às vezes na igreja você ouve esse termo, né? Entrega se referindo aos ministérios. Cara, mas você tem que entregar, esse ministério precisa. Não é nem o caso da Nova, porque a gente não fica nessa pressão, mas às vezes você vê algumas pessoas colocando, não, a gente tem que entregar mais, essa produção está muito baixa e tal. E Jesus é o amor de entrega, o amor que entrega, o amor ágape. Quando a gente olha esse trecho de João 3,16 que nós lemos, a gente vê que Deus, Ele começa a nos entregar. A entrega começa do Pai. O Pai resolve entregar, o Pai resolve abrir mão, porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu. Ninguém o forçou, ninguém o pediu.
Ele simplesmente olhou para mim e para você e, por amor, ele resolveu entregar o seu próprio filho para restabelecer com você uma conexão. Deus te criou para estar conectado com Ele. Deus te criou para viver conectado com Ele. Essa conexão foi perdida pelo pecado, mas agora Deus trazendo o seu Filho, Deus enviando o seu Filho, Deus entregando o seu Filho, Ele mostra para a gente que o reino tem a ver com entrega. E o interessante é que Jesus, ele vai replicar exatamente isso. Quando Jesus está diante de Pilatos, sendo julgado, e Pilatos olha para Jesus e fala: cara, você não tem nada a falar, você vai morrer. Esses teus acusadores estão falando contra ti e você está quieto. E Jesus olha para aquele homem e fala: ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Eu entrego em favor de muitos. E pode ter certeza que quando ele falou aquilo, ele estava se projetando a você que entrou aqui hoje. Quando ele falou aquilo naquele momento, ele falou para pessoas que viveram durante esses 2000 anos, desde a vinda de Cristo. Mas eu não quero ir tão longe. Eu quero falar para você que está aqui hoje. Eu quero falar para você que me ouve pela internet, você que está em casa, você que está em qualquer lugar nesse momento. Eu quero dizer que Jesus veio para você. Ele fez a opção de se entregar por você, porque Ele ama você. Ele é a expressão maior do amor de Deus. E se você crê nisso, diga amém. Não se trata de afeto, de sentimento, cara. Eu gosto do Mendes, esse cara é muito legal, eu gosto de vir para cá, porque eu fico lá hospedado na casa do pastor Rei, olha que beleza, da pastora Fernanda, eu amo esses caras. Mas não se trata disso. É um amor genuíno, é uma qualidade de amor ágape, é o próprio amor de Deus, o amor perfeito, o amor que não é motivado por uma troca, é motivado por uma resposta, é motivado por uma expectativa. É como Paulo vai falar em sua carta aos Coríntios, quando ele diz: o amor é dom de Deus, é dom supremo. E a gente precisa entender que você foi comprado por amor. Você foi liberto por amor. Você foi justificado por amor. Quando Deus olhou para você e mandou o seu filho, Jesus falou: eu topo, eu quero. Se tu, Pai, está me liberando, se tu, Pai, está abrindo mão de mim, eu da mesma forma faço isso por eles, porque eu os amo. Da mesma forma que o Pai ama a cada um de nós, Jesus ama você. E Ele não veio por acaso. Quando Deus projeta essa doação, Deus dá o seu Filho para que eu e você saiamos da morte para a vida, para que eu e você creiamos nele e acessemos a vida eterna, acessemos a um reino de Deus que começa nesse mundo. A obra de Jesus na sua vida não começa no céu, depois que você morrer. A obra de Deus na sua vida em Cristo começa agora. Você é favorecido, você é filho, você é herdeiro, você é próspero. Nenhuma condenação pesa mais sobre você, porque Jesus veio e te amou tanto que levou sobre si todo o peso, tudo que era contra cada um de nós. Jesus pagou o preço do nosso pecado, porque Ele nos amou de forma tremenda e se entregou por nós. Terceiro, Jesus, Ele é o amor que desce. E eu não estou dizendo no sentido de descer do céu. Eu podia fazer essa aplicação, porque eu não sei se o céu é para lá, se o céu é para cá. A gente tem uma noção espacial, porque a gente olha para o céu, a gente olha logo para cima, né? Mas a gente não sabe. E Jesus, Ele, muito mais do que ter, se o céu está lá em cima, vamos dizer assim, né? Se esse é o céu da Bíblia, se o céu está lá em cima,
Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que Jesus é o amor que se esvazia da sua glória. E quando Paulo vai falar para mim e para você, na sua carta aos Filipenses, ele vai trazer um texto onde ele vai dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, não julgou ser Deus, mas ele preferiu abrir mão de toda a sua glória, esvaziando-se de si mesmo, por amor a mim e a você, e por amor ao Pai. Foi obediente até a cruz. E quando a gente fala de obediência de Jesus, obediência no Novo Testamento, é diferente da obediência da velha aliança. Na antiga aliança, você tinha que fazer. De repente, o seu coração não estava naquilo, mas se você cumprisse, você estava resolvido. Na nova aliança, não é assim. Deus não quer ver necessariamente a sua ação. Deus quer ver o teu coração. Se você tem o coração certo, você vai andar pelo caminho certo. É o que nós falamos. Se você é instruído de maneira correta, você vai crer corretamente. E assim, Jesus, ele vai se esvaziar. E mostra para a gente um exemplo daquilo que ele espera de nós. Nós, como os discípulos de Jesus. Você é um discípulo de Jesus. Você é uma discípula de Jesus. Nós somos espelhos de Jesus. Isso fala um pouco para a gente de como nós devemos viver e como deve ser a nossa vida e como deve ser a vida daquele que é um discípulo dele. Sabe, todo aquele ego exacerbado lá em cima? Não, não é por mim. Não, não é pelas minhas obras. Não, não é pelo meu mérito. A nova aliança não tem meritocracia. A nova aliança, ela está alicerçada em cima daquilo que ele fez. Foi por ele, é para ele. E nós obedecemos sim, porque Paulo vai falar de boas obras, não para a salvação, mas uma consequência disso. Paulo vai falar dessa maneira de andar que reflete a Jesus. Paulo chega a falar para a gente que nós morremos para o pecado e nós vivemos para Deus. Então a nossa vida, ela precisa ser o reflexo disso. E a gente talvez tenha que se esvaziar dos nossos conceitos, do nosso eu, do nosso background, daquilo que a gente aprendeu lá atrás, daquilo que a gente traz de bagagem, que muitas vezes nos projeta ao eu. Não, eu posso, eu faço. Saiba de uma coisa, Jesus nos ensina a viver de forma diferente. Jesus nos ensina a viver de forma diferente nos nossos relacionamentos. Relacionamentos saudáveis são relacionamentos onde nós, muitas vezes, temos que nos esvaziar das nossas convicções, temos que nos esvaziar das nossas vontades, porque relacionamento é coisa de dois. Deus pega dois, junta numa panela só, vai dar briga, aquela coisa toda, cada um com uma criação diferente, e a gente vai se esvaziando de umas coisas e se enchendo de outras, aprendendo um com o outro. Essa é a nossa vida. Isso fala de igreja, de convivência de comunidade, de convivência de ministérios. Como é importante a gente viver em amor, igreja. Como é importante a gente aprender e saber que a gente precisa esvaziar-se de si mesmo. Aqui o dono da verdade é Jesus. Aqui o dono da verdade é o Espírito Santo. Ele nos direciona, ele nos leva para o lugar certo. É a palavra de Deus, esse é o nosso norte. Desde sempre, a gente precisa entender. Na lei, o homem era cheio de si. Quando a gente olha para aqueles fariseus, os religiosos do tempo de Jesus, nós olhávamos para homens que realmente não, eu faço, eu sou melhor, a minha oração é mais longa, mais bonita, a minha oferta é maior. Não, se esvazia disso. Não tem a ver contigo, tem a ver com o amor dele por você. Tem a ver pela forma com que ele olhou para você. E mesmo
que nós não tivéssemos nenhum merecimento. Deus entrega seu Filho, Jesus aceita aquele desafio e por amor a cada um de nós, Ele resolve seguir em frente e Ele se esvazia. Que sejamos nós assim também. Nós devemos ser cheios, sim, do Espírito Santo, cheios do amor de Deus, cheios da palavra de Deus em nós. Foi para isso que Jesus chamou você. Quarto ponto, Jesus é o amor que serve. Você não tenha dúvida que Jesus veio aqui para te servir. Ele veio nos servir. Aliás, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, vai trazer uma fala de Jesus dizendo: pois o próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O servir está no nosso DNA. Jesus te chamou para servir. Fazer discípulos tem a ver com servir. Jesus, quando Ele reúne seus 12, pode ter certeza que Ele ensinou aqueles 12 a servir. Tiveram que abrir mão de alguma coisa, tiveram que abraçar algumas questões, algumas causas. O Evangelho, ele não exige isso de mim. Muito pelo contrário, o Espírito Santo me capacita a fazer isso em amor. Porque agora eu entendo que como o meu Senhor agia, como o meu Senhor fazia, também eu preciso ser e fazer. A gente precisa aprender, a gente precisa entender que nós fomos chamados para servir. Se você entende isso, diga amém. É por isso que você vai ver aqui na igreja, em qualquer igreja, a gente fala aqui de te conectar para servir. A gente quer envolver você. A gente quer trazer para você uma condição de andar juntos, uma condição de como comunidade levar o reino à frente. Jesus não nos salvou apenas para que nós fôssemos um dia para o céu e para que nós desfrutássemos dos benefícios da nossa justificação, da sua obra, mas Ele nos chamou para levar o seu Evangelho. Como nós levamos esse Evangelho? Uma das formas que nós fazemos isso é servir. Jesus, Ele nos ensina isso, nos mostra isso, nos inspira isso, e se você quer ser mais parecido com Jesus, deixa eu falar uma coisa com você. Sirva a igreja onde você, está baseado, onde é o teu, ministério que você está subordinado, onde o Senhor te trouxe. Não fique de fora, faça questão. Ontem eu estava entrando aqui na igreja, aí quando eu chego, um jovem me recebeu, e eu olhei para ele, fiquei olhando. Na sexta-feira isso, no sábado, ele estava lá de novo. Cara, eu falei com ele. Eu conversei com ele, falei, cara, que legal que você está fazendo. O jovem até calado, não falou muito, assim, não conhecia, né? E eu falei, cara, que legal que você está fazendo. Pessoas que servem, pessoas que chegaram antes do horário para que você tivesse um culto pleno, abençoado, organizado. Pessoas que estão desde cedo se preocupando, com as coisas que vão acontecer aqui. E esse não é um privilégio de poucos. Da mesma forma que foi ministrado no momento da oferta, ofertar é um privilégio. Servir também é um privilégio. Ofertar é um privilégio porque nós exercemos o DNA de Deus. Deus é um Deus doador. Tudo começa com isso. Veja o ato de doação. Deus deu o seu próprio Filho. Deus deu o seu melhor. Nada do que está na palavra não foi feito antes, ou seja, nada daquilo que nós falamos para você fazer é invenção, não foi cumprido, não foi vivido por Jesus. E quando a gente fala de servir, a gente quer apresentar a servitude como um privilégio. Deus te deu dom, Deus te deu talentos, Deus te deu capacidades.
Cada um de nós temos habilidades diferentes. Um vai ter uma habilidade maior para estar ali na porta recebendo pessoas, com um abraço. Um outro vai ter uma habilidade maior para ser um músico. O outro para ficar atrás da câmera. Ninguém está vendo o cara que está lá, nem consigo ver por causa da luz, mas o Mateus está lá, desenhando. Sabe, Deus vai trazendo capacidades. Outras pessoas, eu amo ficar com as crianças da geração nova. Cara, eu amo a juventude. Vem trabalhar com os jovens, vem ajudar a galera aqui dos jovens. Cara, Deus te chamou para estar junto na visão, para servir a igreja. Como nós servimos a igreja local? Cara, é servindo a visão. Se a gente tem uma visão que é alicerçada na palavra, se a gente tem uma visão que ela está embasada naquilo que a Bíblia diz, vai nessa que Deus vai te abençoar. Pode ter certeza, não tenha medo. Por exemplo, a gente fala que grupo de conexão é a igreja menor dentro de uma igreja maior. É óbvio que um pastor, somente um casal de pastor, ele não consegue às vezes dar assistência a todas as pessoas. Então, é de bom tom que a gente se reúne em grupos menores. Porque às vezes você vai estar passando um perrengue, pode ter certeza que isso acontece, e você às vezes nem tem o telefone do pastor. Devia ter, mas não tem, né? Então depois dá o telefone pra galera. Mas você tem o telefone do líder do teu grupo. E aí o cara vai te ouvir, cara, estou num perrengue aqui, a gente está, né, nessa situação. Aí o líder do grupo, cara, vamos orar, vamos reunir a nossa galera aqui. É legal você ter um grupo de conexão, porque você gera comunhão, você gera intimidade. No grupo de conexão você fala coisas que você não fala aqui na igreja. Você volta na quinta série, né, mente? Como a gente fala besteira, a gente brinca, mas a gente tem intimidade. A gente fala coisas nossas. A gente abre intimidades que a gente precisa falar com alguém. Ainda mais vocês que vêm de uma cidade, vêm de um país para cá, e a família de vocês é a igreja. A gente não vive essa realidade no Brasil. Minha família tem uma cabeçada lá de gente. Pô, para festa de casamento de família, assim, festa de 15 anos, eu fico com dificuldade, meu Deus, eu estou ferrado, tenho que pegar 200 convites só para a família. Então tem gente, tanta gente que dá briga, né, aquela coisa toda, família. Cara, mas você está aqui. A tua família é essa. Habitue-se a isso. Sabe? Abre teu coração. Abre a tua casa. Creia que você pode ser usado por Deus. Creia que Deus quer usar a tua vida. Sabe? Eu não quero, esse negócio para mim não é legal para mim. Fala com o teu pastor. Pastor, o que tem para eu fazer aí? Pode ter certeza, tem um espaço para você. Eu já fui porteiro de igreja. Teve uma época na nova vida. Quando eu cheguei na nova vida, que antes de ser nova, era nova vida. Eu ficava na porta todos os cultos, cara. E aí eu chegava, ia pro culto. Eu gostava daquilo, de receber as pessoas. Aí tinha um tapetão, cara, velho, todo empoeirado. Eu tinha que botar o tapete lá fora. Uma vez eu fui cair na asneira de bater aquele tapete. Cara, eu com a roupa bonitinha, sabe? Legal. Fui jantado por uma poeirada, mas eu amava aquilo. O nego me zoou, o nego brincou comigo, mas tá tudo certo. Paguei um mico ali e tal, mas eu queria servir. E Jesus é a expressão desse servir. Jesus é o amor que serve. E só tem uma forma de você servir. Você não pode servir porque na música, porque o Mendes pediu. Não pode. Você precisa servir em amor. É só assim que funciona, gente. Você vai ser abençoado quando você faz em amor. Tudo é Jesus. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso reflexo. Eu quero finalizar com vocês, para a gente não falar muito. Não sei nem quanto tempo eu estou falando.
Aquele é o tempo que eu estou falando? Sério? É mesmo? Eu estou falando pra caramba. O pessoal está dormindo, estou vendo aí, pô, ajuda aí, pô. É brincadeira, pessoal. Mas, cara, Jesus é o amor que restaura e reconcilia. E eu queria que você talvez tivesse um pouquinho de atenção nisso que eu vou falar para você agora. A gente está falando de coisas que a gente precisa abraçar, alcançar, chegar lá. A gente está falando de doação, falando de servir. Mas eu quero dizer para você que Jesus é aquele que te restaura. Ele te traz salvação e a tua salvação, ela começa com uma restauração. E essa restauração vai te reconciliar com o Pai. Jesus é esse que faz isso. E você com certeza já deve ter ouvido que Pedro negou Jesus 3 vezes. Alguém já ouviu essa história? Antes do galo cantar 2, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Pedro talvez fosse o cara o discípulo de Jesus que se achava o mais top. Ele era o líder dos discípulos. Ele era o mais esquentado, ele era o mais temperamental, ele era o cara que defendia Jesus. Jesus, quando foi ser preso, Pedro puxou a espada e meteu e cortou a orelha do cara. Ele não gostava muito, era o segurança de Jesus. Essa série é legal, The Chosen, você vê, quando Jesus está ali, Pedro está ali, né, vindo naquela marra toda, querendo ser uma espécie de guardião de Jesus, de segurança de Jesus. E esse cara, que estava cheio de si, olha só, é por isso que a gente deve se esvaziar da gente. Pedro estava cheio de si. E Pedro fala, cara, Jesus, eu não te nego. Eu vou contigo até a morte. O que é isso? Aí Jesus olha para Pedro, cara, acho que o galo, cara, você vai me negar 3. E Pedro, naturalmente, desconcertado, não deve ter entendido aquilo, porque na cabeça dele aquilo era Jesus está falando alguma coisa que não é legal, pô. Não é possível, não vou negar Jesus. E aí a gente vê, Pedro nega uma vez, a gente pode ver, por exemplo, isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Depois você dá uma olhada, se você tem o costume de anotar. Pedro nega uma vez, Pedro nega a segunda vez, já brigando com a galera, reclamando, não, eu não conheço e tal, aquela coisa toda com a marra dele, que é peculiar. Pedro nega a terceira vez, e o galo cantou, e parece que os olhares se cruzaram. Jesus estava passando, e Pedro estava negando, e quando o olhar de Jesus alcançou o olhar de Pedro, Pedro chorou. Porque ele falou, cara, eu neguei meu mestre, o líder, o primeiro, o mais expressivo, ele negou a Jesus. Isso fala da nossa natureza humana. Muitas vezes nós negamos a Jesus em pensamentos, palavras e ações. Aquele foi um exemplo de negação. E às vezes nós negamos a Jesus quando pensamos. Às vezes nós negamos a Jesus quando falamos. Às vezes nós negamos a Jesus quando agimos. E não é simplesmente você falar mal de Jesus. Todas as vezes que você fala algo que vai contra aquilo que Jesus falou, você está negando Jesus. E Pedro, eu imagino que deve ter ficado decepcionado, entristecido, talvez até se achando do cavalo do bandido, né? Você já imagina, né? Se achando aquele resto. Pedro deve ter ficado assim, nada. Depois de 3 anos, depois de ver tantos milagres, depois de andar com Jesus, de ouvir Jesus,
de ser abençoado por Jesus, de ver Jesus curando sua sogra na sua própria casa, de ver Jesus andando pelas águas, e ele mesmo, Pedro, andou sobre as águas. Tudo bem que ele afundou, mas ele andou, ele foi, ele rompeu o medo. E esse cara vê Jesus agora, não apenas sendo preso, mas sendo crucificado e sendo morto. E eu imagino o coração de Pedro como deve ter ficado. Estraçalhado, destroçado. Até porque Pedro, de medo, ele não foi nem no momento da crucificação. O único discípulo que esteve lá foi João. Pedro vazou. Pedro estava com medo. E esse cara se sentindo talvez um ninguém. Esse cara se sentindo um inapropriado. Um indigno. Alguém que, cara, Jesus não pode confiar comigo. Eu não tenho nenhum valor. Jesus, ele, após sua ressurreição, ele termina o evangelho de João. João escreve essa passagem no final do seu evangelho. A gente vai ver um reencontro de Jesus com Pedro. E a gente vê uma conversa de Jesus restaurando Pedro e reconciliando Pedro com a visão, com o seu ministério, com o seu chamado. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a nossa trajetória é cristã, e eu sei disso porque a gente ouve pessoas. Ela nos maltrata, ela, faz com que a gente cometa coisas, que a gente se automutila, se acha indigno, a gente acha que não dá mais pra gente. A gente faz tanta coisa errada que a gente fala, cara, não, comigo não dá mais. Para mim não tem mais jeito. Deixa eu falar para você uma coisa. Jesus dá jeito em todos nós. Ele veio para dar jeito em mim e em você. Se eu contasse um pouco da minha vida para você, você ia falar, cara, como Jesus transformou esse cara. Minha esposa me conhece há mais tempo. Minha esposa sabe um pouquinho mais da minha vida. Ela sabe como Jesus tem me transformado a cada dia. E até hoje eu tenho sido transformado. Mas Jesus, os caras estão pescando, não conseguem pescar muita coisa e tal. Jesus faz um milagre, um novo milagre de uma nova pescaria. E Jesus agora, depois de ressuscitar, está na beira da praia, esperando, E os caras reconhecem Jesus e vão lá, eles comem um peixinho. Jesus prepara um lanche para aqueles caras que estavam pescando. E Jesus, no capítulo 21 de João, versículos 15 a 17, ele chama Pedro para uma conversa particular, que João vai narrar. Ele vai dizer assim, depois de terem comido aquela peixada maravilhosa que Jesus fez, aleluia, olha aí, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele continua, ele disse, apacenta então as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez Jesus, Simão Pedro, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E mais uma vez, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter feito a pergunta pela terceira vez. Ele respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Na verdade, quando a gente vai para o grego, para o original desse texto, a gente vai ver que Jesus está falando de uma qualidade de amor que Pedro não poderia entregar. E Jesus fala na primeira vez, Pedro, você me agapau, ou seja, você me ama com amor ágape. Aquele Pedro que entendia e na cabeça dele achava que amava Jesus de uma forma maior do que os outros.
e nega Jesus, e Pedro olha para Jesus: Jesus, eu te filho. Ele fala: eu te amo, mas filho é uma outra qualidade, amor, não amor ágape, não amor de Deus. E Jesus fala: cara, apacenta as minhas ovelhas. Daqui a pouco, mais uma vez, Jesus olha para Pedro: Pedro, você me aga a pau? E aí Pedro olha para Jesus: Jesus, tu sabes que eu te filos. Ele está dizendo: Senhor, eu não consigo te amar assim. Eu não consigo te amar com esse amor que tu me amas. Eu consigo te dar essa qualidade de amor. Isso foi provado na minha negação. O amor de Jesus é aquele que se entrega pelo outro. Pedro não tem esse negócio. Pedro não experimentou isso. E aí Jesus, na terceira pergunta, olha para Pedro e fala: Pedro, tudo bem, você me filha. E aí Pedro fala assim: Jesus, entristecido, Pedro fala: tu sabes que eu te filo. Jesus desce ao nível de Pedro. Jesus, ele vai aonde Pedro está, dizendo o seguinte: cara, vem do jeito que tu tá. Eu vou aproveitar e eu aceito o que tu pode me entregar. Se você não tem instaurado dentro de você ainda o amor de Deus, o ágape, eu vou contar com o teu filho. Eu vou contar com esse amor que você tem, sabe, como se fosse um irmão. Não o amor de Deus, longe de ser o amor de Deus. E aí Jesus fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava fazendo uma coisa com Pedro ali. Pedro negou 3 vezes Jesus, e Jesus faz essa pergunta para Pedro. E o que a gente vê nessa história é que Pedro, ele reconhece que não é pela força do braço, que não é por ele, que não é na força dele. E a gente vê que Jesus, ele olha para a gente e fala: cara, eu te amo mesmo assim. Eu te amo mesmo assim. E às vezes a gente não permite que Jesus venha até nós. De repente você está ouvindo a gente de casa, pela internet. Eu quero dizer para você que Jesus veio por você. E de repente você não tem um entendimento, você não tem a qualidade de amor que talvez você ache que deveria ter. Mas eu quero dizer que Ele ama você desse jeito. Eu quero dizer que Ele está de braços abertos para você. Eu quero dizer que Ele quer restaurar você. Eu quero dizer que Ele quer dizer para você: eu te amo, eu conto contigo. E Pedro, a gente vê um cara que a partir daquele momento, ele rompe no seu ministério. Ele inicia um livro de Atos, onde ele está pregando com ousadia, onde ele está falando de Jesus, onde ele está curando. A gente vê num sermão 3.000 pessoas se convertendo. A gente vê um Pedro que orava pelos enfermos e os enfermos ficavam curados. E ao final do seu ministério, a gente vê um Pedro que, ao ser crucificado, ele falou: não, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Eu posso até ser crucificado, mas pelo menos me crucifica de cabeça para baixo, porque não dá. Ele é muito maior. Pedro conhecia isso. Isso, irmãos, é graça. Jesus está falando para a gente assim: olha, não é pelo que vocês podem fazer, é pelo que eu posso fazer através da vida de vocês. Jesus é a expressão maior do amor de Deus. Se você me pergunta: Jorge, como que você gostaria que nós saíssemos daqui hoje? Eu gostaria que você saísse desse lugar se sentindo amado por Deus, encorajado por Deus, aceito por Deus, independente de qualquer situação, independente da tua performance, independente do que você pensa sobre você mesmo.
Eu gostaria que você se sentisse nessa noite amado. Eu sou amado por Deus. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. E a gente não está falando aqui de nova igreja, independente da igreja que você seja. Eu sei que tem gente católica aqui, e graças a Deus por isso. Talvez você não tenha nenhuma igreja, mas a gente não está falando de uma igreja ou de uma religião. A gente está falando de Jesus. A gente está falando da própria graça de Deus que veio nos alcançar e nos abençoar com vida e vida em abundância. E aí eu quero fazer 2 perguntas para você. Eu não sei nem se existe nesse auditório alguém que não aceitou Jesus. Alguém que não teve essa experiência com Jesus. Alguém que não se sente aceito por Jesus. De repente você fala, pastor, eu não aceitei esse Jesus. Você que está na internet me ouvindo, de repente você fala, eu quero conhecer mais esse Jesus, eu não tenho essa experiência, eu não sei o que é isso, eu não estou entendendo bem o que você está falando. Eu quero dizer para você que hoje é um dia de oportunidade para você. Eu não posso sair daqui sem antes fazer um convite para você. E talvez eu peça para a gente ter um momento, talvez, de oração, de você baixar sua cabeça e você olhar para dentro de si. A gente não precisa agora, sabe, se desconecta de quem está aqui nesse auditório. E se for o caso, se você fala, pastor, eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu queria ver só sua mão levantada. Somente isso, amém. Deus abençoe a tua vida, cara. Alguém mais? Eu quero só, amém. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Amém. Amém. Nós como igreja, todos juntos, nós vamos orar com você e você vai repetir conosco essa oração. Diga, Senhor Jesus, nesta noite, eu abro o meu coração de forma plena ao Senhor. Eu recebo a Tua palavra, eu recebo a Jesus. E eu te peço que a partir de hoje, esse encontro contigo, me faça viver e experimentar a novidade de vida que a tua palavra me assegura como nascido de novo em Cristo Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer uma outra oração contigo. E essa talvez seja para você como igreja. Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro estava num perrengue, né? E às vezes isso acontece na nossa vida. Eu já tive fases na minha vida que eu não estava legal, que eu estava distanciado. Eu quero te dar a oportunidade, nessa noite, de falar com Deus. Deus, conta comigo. Deus, talvez eu não tenha o que você quer hoje, mas com o meu pouco, com o que eu tenho, eu quero te oferecer e quero caminhar contigo. Eu quero me sentir amado, eu quero me sentir valorizado, eu quero entender esse amor, eu quero entender que sou filho de Deus, que sou herdeiro, eu quero entender as tuas promessas, eu quero que o meu coração esteja aberto a isso. Talvez eu tenha dificuldade nisso ou naquilo, mas eu quero me abrir para isso. Eu não vou pedir que você levante sua mão, porque talvez eu tenha um número maior de pessoas aqui nessa situação. Eu simplesmente vou orar contigo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude nessa caminhada contigo, nos fortaleça, nos dirija, e que a Tua palavra possa nos trazer a verdade, essa verdade que liberta. Deus, faça-nos mais parecidos com o Senhor Jesus. Que a expressão maior desse amor de Deus possa nos encher, possa nos envolver, possa trabalhar em nossas vidas, possa ser refletida através das nossas vidas. Deus, se há alguma falha, se há algum sentimento, meu Deus, de inadequação, nós queremos colocar aos Teus pés e queremos, como Pedro, estar abertos à transformação e à restauração que o Senhor tem para nós nessa noite.
Nós te agradecemos por tudo e te louvamos em nome de Jesus. Que você diga amém.